Você tem que tomar muito cuidado quando você vê uma casa como essa. Por exemplo, se você acompanha alguns arquitetos aqui em Canaã também, você vê aquelas casas bonitonas. É caro para fazer uma casa com esse nível de acabamento, com esses materiais de acabamento. Não é barato para fazer. Uma casa dessa aqui, se a família for vender, vai estar na faixa de 1.300.000. Então, assim, se ele está vendendo por 1.300.000, você imagina quanto que a pessoa gastou para fazer uma casa dessa. Então, é muito dinheiro, né, envolvido para fazer uma casa com esses materiais de acabamento, com essa estrutura. Lembrando que eu já falei para vocês que numa casa a gente gasta cerca de 60% na parte cinza e 40% é acabamento, né? A gente trabalha nessa proporção. Então, para fazer uma casa dessa aqui, a gente precisa investir bastante. E para vender, né, a gente trabalha nesse preço. E quem não quer morar numa casa bonita como essa aqui que vocês estão vendo? Uma casa dessa aqui a gente vai trabalhar em torno de R$ 3.800 um metro quadrado de área construída. Então você faz a conta, 220 metros quadrados vezes a área construída. E aí, todo mundo pensa custo do metro quadrado vezes a área construída. Só que o que não entra nessa área construída, nesse custo do metro quadrado? Não entra projeto, não entra muro, não entra piscina, não entra o preço do lote, não entra a parte de documentação. Então tudo isso você tem que levar em consideração antes de você começar a construir. Você tem que fazer um bom planejamento financeiro antes de você começar a construir. Até mesmo antes de você fazer o projeto, você tem que trabalhar numa estimativa de custo de construção para você não começar a obra e depois ir desidratando aí os acabamentos da sua obra. Ou seja, chega na fase de acabamento, você coloca um acabamento inferior àquilo que você planejou inicialmente. E uma dica que eu dou para você que está pensando em comprar uma casa pronta, né, é você pesquisar, né, obviamente aí as casas e fazer a comparação, o que aquela casa e a outra casa entrega. Porque não adianta você chegar e olhar uma casa e falar que a casa está cara. Você não sabe, não tem a noção de custo, não tem a noção de construção, né, o que a pessoa gastou para construir. Eu fico mostrando para vocês os vídeos aí das casas, dando algumas dicas, mas por trás a gente tem muito problema nas obras, a gente tem muito problema com mão de obra, etc. Então, assim, para fazer uma casa como essa aqui, não é uma construção perfeita que a gente vai fazer a mil maravilhas, vai dar tudo certo, isso não existe. Então, para fazer casa, a gente tem que ter muita paciência. E resiliência também, a gente vai aprendendo cada dia mais. Então, quando você vê uma casa pronta ali, você tem que entender que passou vários profissionais